Volto a falar da capital paulista, porque os ataques contra ônibus na cidade não cessaram. Diminuíram bastante, isso é verdade, desde a sexta-feira, quando houve o início daquele reforço, né, no policiamento em terminais de ônibus, faixas exclusivas, corredores, né, que tem uma quantidade significativa de ônibus, tem policial militar à paisana dentro dos veículos também, o que possibilitou a ampliação das prisões relacionadas a esses atos de vandalismo contra o transporte público em São Paulo. Tem novidade exatamente em relação a isso, né, Guilherme Oliveira? Boa tarde. Tem sim, Ana. Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Bora Brasil. Chegou a 6 o número de prisões desde o início do mês passado, em razão desses ataques a ônibus do transporte público em toda a região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital e o litoral sul, a Baixada Santista. Neste fim de semana, foram 3 prisões, uma muito importante. A partir de investigações, policiais colheram imagens de câmeras de segurança e conseguiram identificar o autor do homem, o homem que tacou aquela pedra no dia 27, na Avenida Washington Luiz, num ônibus, um ônibus biarticulado que atingiu uma passageira. Essa mulher ficou gravemente ali ferida, teve diversas fraturas, inclusive quebrou o nariz nesse ataque desse ônibus. O homem foi identificado e, a partir dessas câmeras de segurança, os policiais, a Polícia Civil, os policiais do DEIC, né, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, conseguiram chegar até o veículo desse homem. E aí o veículo foi apreendido e o homem, por consequência, foi preso. Já havia um mandado de prisão contra ele, que foi cumprido, agora está preso. Ainda neste fim de semana, outros 2 homens presos, só que em flagrante. Atacaram o ônibus, só que os policiais agiram rápido e conseguiram prender esses 2 indivíduos. Um na região de Santo Amaro, na Zona Sul, e outro em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. Inclusive, nessa ocasião da Zona Norte, uma mulher também ficou ferida e precisou ser levada ao Hospital de Taipas, onde segue internada. A gente não tem atualizações do quadro de saúde dela. De ontem para hoje, Ana, foram mais 5 ocorrências só na capital paulista. Com isso, a cidade já registrou 269 casos de vandalismo em ônibus do transporte público. Pedras, paus e bolinhas de gude que são arremessadas contra as janelas desses veículos em movimento. Em toda a região metropolitana, incluindo a Baixada Santista, são mais de 550 ataques. E com essas prisões do fim de semana, os policiais vão conseguir avançar com as investigações para saber de fato qual é a origem desses ataques, o que está por trás de tudo isso. A gente mais cedo participou de uma coletiva do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, prefeito que está em constante contato, né, com as autoridades a respeito dessas investigações, e ele falou hoje mais cedo sobre essas prisões. Vamos acompanhar o que ele disse. Vamos aguardar para essas prisões devem elucidar melhor sobre essa situação, mas permanece ainda, né, a tese mais forte, sem não conclusão mais forte, de que seria realmente disputa de jogos na internet. Bom, a gente lembra, Ana, você já adiantou muito bem, né, dessa operação da Polícia Militar em toda a região metropolitana. São mais de 8.000 oficiais em áreas vulneráveis para o transporte público, terminais, corredores e ponto de ônibus, além de avenidas em que já houve o registro de ataques. É essa operação que vai seguir até o dia 31 de julho. Guilherme, antes da gente só seguir, que eu sei que você tem um outro desdobramento aí envolvendo o prefeito Ricardo Nunes, só uma coisa, esses presos até agora, a gente sabe se a maioria, se todos eles são menores de idade, são maiores de idade, porque há essa linha de investigação, né, de que esses ataques estejam sendo combinados na internet, de desafio na internet, né, e transforma pessoas de desocupadas em criminosas, porque já tem gente ferida, a gente tem situações mais graves envolvendo esses ataques a ônibus. A gente já sabe o perfil dessas pessoas que foram presas? Sim, Ana, das 6 pessoas, 6 homens, né, todos homens, das 6 detenções, 5 homens são maiores de idade e apenas um menor que foi apreendido na sexta-feira em Cotia, na região metropolitana. Então, todos os homens até então maiores de idade, apenas esse menor em Cotia, né? E isso foge um pouquinho à regra, já que havia ali uma suspeita bem forte, né, de que esses ataques
são motivados por desafios de jogos online, principalmente com jovens. Mas, das 6 detenções, apenas um menor de idade. Então tá aí, né? Podem ser jovens adultos, mas tem adulto, tem maior de idade envolvido nesses ataques também, como a gente vinha comentando aqui, inclusive no Bora Brasil, né? Que a gente possivelmente tinha menor de idade, mas também adultos participando, coordenando, encabeçando esses ataques também. Agora vamos lá, Guilherme, o que mais que a gente tem para falar que envolve aí o prefeito Ricardo Nunes? Vamos lá, Ana, uma repercussão política, até porque no fim de semana o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, fez uma publicação numa rede social dele dizendo o seguinte a respeito do Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro. O Melo Araújo criticou aliados que estariam nesse momento se distanciando do ex-presidente. Esses aliados, na palavra do Coronel Melo Araújo, que se aproveitaram ali nas eleições, tiraram fotos com Jair Bolsonaro, conseguiram se eleger e neste momento de dificuldade do ex-presidente, a gente sabe que ele segue inelegível, mas de acordo com Melo Araújo, Jair Bolsonaro é o principal candidato da direita para vencer a oposição e a possível tentativa de reeleição do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva. E o Melo Araújo fez críticas, então, nesse vídeo. A gente questionou o prefeito Ricardo Nunes a respeito disso, já que nessa chapa, né, Ricardo Nunes e Ricardo Melo Araújo, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve ali uma função direta, ele quem indicou, né, o Melo Araújo ali para a posição, enfim. O prefeito Ricardo Nunes tentou amenizar, em outras palavras, pediu para o Melo Araújo, vice-prefeito, dar uma segurada. Vamos ouvir o que o prefeito disse. Eu acho que ele tem razão no que ele diz que o presidente Bolsonaro é o que deveria ser um candidato da direita. Tem legitimidade para isso, mas a gente está vendo o que está se desenhando com relação às ações do Tribunal Superior Eleitoral. Se por acaso ele não for candidato, espero que seja. Acho que a forma mais democrática é com que ele seja candidato, o Lula seja candidato e a população venha a escolher. Se não houver isso, evidentemente alguém vai ter que substituir. Eu não vi a gravação do Coronel Melo, mas se ele diz que tem alguém que está ok, como é que é, tá? Como se fossem mal agradecidos. Mal agradecidos? Contaram com o Bolsonaro para se elegerem e agora estão se distanciando dele. Eu não vejo isso, tanto é que no último ato que teve na Paulista, estava lá presente o Tarcísio, o Zema, o Ratinho, o Caiado. Com todo respeito ao Coronel Melo, acho que a gente precisa unir e não criar mais discussão para desunir. Bom, tá aí, Ana, uma repercussão política também envolvendo o Jair Bolsonaro, o prefeito Ricardo Nunes e o vice-prefeito Coronel Melo Araújo. É isso aí, as eleições já começaram e faz tempo, né? Obrigada, viu, Guilherme? Bom trabalho para você.